A paz do Senhor, povo unido de Deus. Eu sou Lucas Silva e estou aqui para gravar para vocês algo da parte do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de discernimento espiritual. Mas sem perder tempo, se inscreve aí nesse canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que talvez tenha a mesma dúvida que você também teve ao assistir esse vídeo e nos ajude a fazer com que este canal alcance mais pessoas. Então, meus irmãos, falando a respeito de discernimento, né? Eu quero te dar algumas dicas hoje que vai ajudar você a adquirir discernimento espiritual. O que é discernimento, Lucas? Discernimento é você poder definir com clareza aquilo que é certo ou que é errado. É você ter a capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. Então, qual é a primeira dica para você ter uma vida de discernimento espiritual, para você adquirir discernimento espiritual? A primeira dica que eu te dou é você ter uma vida pautada na palavra de Deus. Você examinar constantemente as Escrituras, porque a Bíblia vai dizer no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda Escritura é divinamente inspirada, ou seja, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Mas em Gálatas 1:8, olha só o que a Bíblia vai dizer, que ainda que um anjo de luz venha e pregue, anuncie, ministre outro evangelho, além desse, seja considerado anátema. E o que é anátema? Maldito. Ou seja, qualquer ensinamento que vá contra a palavra seja considerado maldito. Então, para você ter discernimento espiritual, a primeira coisa que você precisa é ter uma vida constante em meditação na palavra do Senhor. Segunda dica que eu te dou para você poder discernir espíritos é você buscar e adquirir o dom de discernimento. A Bíblia vai dizer até mesmo que o apóstolo Paulo, ele tinha esse dom, você sabia disso? Porque a Bíblia diz que em Atos capítulo 16, versículo 16, ali uma mulher que tinha um espírito, muito conhecido essa história, né, onde fala que essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Uma mulher que quando Paulo passava com Silas falava: esses homens que anunciam o evangelho, eles são servos do Altíssimo. Só que a Bíblia vai dizer que Paulo, nesse versículo, ele expulsa o demônio dessa mulher. Se fosse hoje em dia, muitas pessoas teriam essa mulher como uma profetisa, ou como um profeta, ou como alguém que tem o dom de profecia. Mas Paulo, ele tinha uma vida pautada na palavra e ele tinha o dom de discernimento. Então ele sabia quando era Deus que falava e quando não era Deus que falava. E terceira dica que eu te dou é você provar os espíritos, porque a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, que nós devemos provar os espíritos. Nós devemos provar aquilo que é e aquilo que não é de Deus, seja movimento, seja profecia, seja revelação, seja visões, seja lá qualquer tipo de coisa ministrada nos altares da igreja, ou seja em qualquer outro lugar. Você precisa provar esse espírito. Talvez alguém fale algo para você e diz: olha, Deus mandou falar isso para você, mas como eu vou saber se é de Deus? Você precisa provar os espíritos, você precisa provar adquirindo um relacionamento com Deus, conversando com Deus, perguntando para Deus, para que Ele te envie uma resposta através da palavra, através do dom, ou seja lá através da própria voz do Senhor falando contigo. Quarta dica que eu te dou para você ter discernimento de espírito, para você discernir espíritos, é conhecer o Espírito Santo. Por que conhecer o Espírito Santo? Porque você não vai adquirir o conhecimento de alguém sem se relacionar com essa pessoa. Então você precisa se relacionar com o Espírito Santo, você precisa conversar com ele, você precisa adquirir uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Para quê? Para que quando você vê alguma coisa que foge daquilo que você sabe que é o Espírito Santo, você dizer ali não é o Espírito Santo. Por quê? Porque você conhece ele. Eu vou dar um exemplo para você. Se alguém chega em você e conta algo de alguém, de outra pessoa qualquer, você vai conhecer essa pessoa pelo quê? Pelo que a outra pessoa falou para você? Ou porque você teve um relacionamento com a pessoa e conheceu ela?
Porque muitas vezes a gente até ouve falar do Espírito Santo, mas a gente não se relaciona com ele. E por conta disso, tem muita gente sendo acometida aí por qualquer tipo de vento de doutrina, por qualquer tipo de ensinamento. Então você precisa conhecer o Espírito Santo para ter discernimento daquilo que é e daquilo que não é, para que quando aconteça alguma situação você fale, aí não é ele. Por quê? Porque eu o conheço.